Já dá quase para pular em cima do palco aqui, tão perto, né? Mas sábado que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de hoje. Parece um pouco difícil a ser compreendido, mas para ser bem compreendido o Evangelho de hoje, tem que ser colocado no seu contexto. De fato, sábado passado, quem estava aqui na missa sábado passado? Diga eu. Muito bem. Agora vamos ver, né? Sábado passado, vocês lembram que Evangelho tinha sábado passado? Tchau, sabia, hein? Estava todo mundo prestando atenção, dá para ver, né? Era o chamado dos apóstolos, lembra? Que nós falamos até de Judas, falamos dos apóstolos, do chamado, da vocação. Foi um evangelho muito lindo, muito bonito. Agora, continuando aquele evangelho de sábado passado, no dia de hoje, Jesus coloca diante dos apóstolos algumas advertências. Porque, como Jesus tinha falado em outro contexto, eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Realmente, a evangelização é difícil. E se a gente pensa, 2000 anos atrás, quando ninguém conhecia Cristo, ninguém conhecia o cristianismo, ninguém conhecia o Evangelho, como deve ter sido difícil testemunhar Jesus, como ele diz no Evangelho de hoje: quem me testemunhará diante dos homens, eu testemunharei diante de Deus. Mas como deve ter sido difícil. E aí Jesus, se vocês notaram no Evangelho de hoje, falou 3 palavras, uma frase. 3 vezes, falou 3 vezes uma frase. 3 vezes. Não tenhais medo. Parece que Jesus está antecipando as ameaças que virão do mundo depois em cima dos apóstolos. 3 vezes. Quando uma palavra é repetida muitas vezes em poucos versículos, é porque o evangelista tinha a intenção de ressaltar a importância que Jesus dava àquela frase. Não tenhais medo. Padre, mas nós vamos ter medo de quê? Do que nós vamos ter medo? Pronto. Aí já vem a primeira vez, quando Jesus fala: não tenhais medo. Tudo aquilo que for falado ao pé de ouvido será gritado dos altos dos telhados. Sabe como é que interpretei esse medo? É medo de dizer a verdade. Medo que a verdade venha à luz. Portanto, vamos conversar entre nós quais são os valores do Evangelho, o que Jesus manda fazer. Vamos falar entre nós, mas não falemos para o mundo, por medo de ser, muitas vezes, até levados gozando da gente. Então vamos falar a verdade entre nós, aos escondidos. Como Jesus falou: aquilo que eu falo para vocês agora na sombra, vocês têm que falar para todo mundo, para a luz, para que todo mundo conheça a verdade. Portanto, não tenha medo de falar a verdade. E veja só, primeiro exemplo de hoje da verdade: São João Batista. Hoje nós celebramos o nascimento, mas na liturgia, em agosto, se não me engano, 29 de agosto, São João é lembrado no seu martírio. Então João foi precursor de Jesus, não só no nascimento, mas também no martírio.
Ele foi martirizado antes de Jesus. Por que foi martirizado? Porque pregava a verdade. Ele não estava com medo da verdade. De fato, qual foi o motivo que levou a ser decapitado por Herodes? Qual foi o motivo? Jogou na cara de Herodes que ele estava errado, porque estava com a mulher do irmão dele, estava em adultério. E João falou a verdade, não teve medo, não falou às escondidas: olha que Herodes está com uma mulher que não é dele, olha que Herodes está errando. Não, ele gritou diante de Herodes. Por isso pagou com a vida, por isso foi martirizado. Não tenham medo de dizer a verdade. Vamos repetir junto para não esquecer? Não tenha medo de dizer. Diga para o seu vizinho: não tenha medo de dizer a verdade. Vamos lá, diga para o seu vizinho: não tenha medo. Pronto, agora chega, agora estão fofocando agora ali, hein? Segundo, não tenham medo. A segunda vez de Jesus: não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. O que estava dizendo aqui Jesus? Do que os apóstolos tinham que tomar cuidado e não ter medo? Das perseguições. Os apóstolos, para evangelizar, teriam sido perseguidos. Tanto é que todos, tirando João, todos morreram mártires, todos. Mas o que significa na realidade esse não ter medo de ter o nosso corpo morto? Qual que é o medo que pode se tomar conta da gente? São as perseguições que podem vir de tudo quanto é lado. Vejam só, aqui no altar, em cima do presbitério, temos a relíquia de São Padre Pio. Ele foi perseguido pela igreja. Ele foi perseguido pela igreja. Colocaram até os pequenos microfones dentro do confessionário para saber qual que era o conselho que ele dava para as mulheres. Mas ele não teve medo. Ele ficou fiel. Foi imposto para ele de ficar anos sem poder celebrar a missa em público. Foi perseguido, mas não teve medo. Hoje ele é um dos santos que tem mais devoção no mundo inteiro. O mundo inteiro sabe quem é São Padre Pio, o mundo inteiro. E as relíquias deles andam por tudo quanto é lado. Mas ele sofreu perseguições. Hoje, na igreja e no mundo, não tem só perseguições internas. Hoje temos perseguições externas. Quantos dos nossos irmãos cristãos católicos foram mortos lá no Oriente Médio? Quantos católicos cristãos perderam a vida? Na Nigéria, por exemplo. Agora na Uganda, 40 crianças de um colégio foram mortos pelos extremistas islâmicos. Então as perseguições não acabaram. Acredito que nunca, como dizia o Papa Francisco, na igreja tem perseguições como no dia de hoje. Não precisa ir muito longe. Olha aqui, a Nicarágua. Olha aqui, está aqui na nossa América Latina. Aqui não tem perseguições. Tem padres presos, tem bispos presos, tem seminaristas presos. As irmãs de Santa Teresa de Calcutá foram expulsas do país.
Estão fechando os seminários. Agora, eu li uma notícia outro dia, que como eles estão bloqueando todo o dinheiro da igreja, o governo lá da Nicarágua, os bispos não têm mais dinheiro para sustentar os seminaristas nos seminários, e tem que fechar os seminários. Fechando o seminário quer dizer que não teremos mais padres. É isso que eles querem. Esta se chama perseguição, sim ou não? É uma grande perseguição. E Jesus nos fala: não tenha medo de perseguição. Vamos falar um outro? Não tenha medo de perseguição, porque a coisa pior não é perder a vida, mas é perder a alma. Se pode sofrer perseguições, como todos os nossos mártires dos primeiros 300 anos, 3 séculos de perseguição tivemos na história do nosso cristianismo. 300 anos de mártires. Os mártires da primeira igreja eram jogados naqueles teatros que eles tinham, Coliseu lá em Roma, por exemplo. Eles eram assaltados, eles eram devorados pelos leões, pelas feras, pelos bichos. Estes são os mártires da igreja que não tiveram medo. Mas temos que tomar cuidados, porque tem alguém que pode não só matar o corpo, mas também a alma. Quem é que vai matar que pode matar a nossa alma? Quem é? Estão com medo de falar o nome, é? É o encardido, é lógico. Ele quer ver a nossa alma acabada, não só o nosso corpo. Ele quer ver a nossa alma no inferno. Esse daqui é o evangelho de hoje. Portanto, Jesus diz: não tenha medo de perseguições. Tenha medo de quem pode acabar não só com o corpo, mas também com a alma e pela eternidade. Disso sim que nós temos que ter medo. E Jesus acrescenta algumas palavras bonitas. Ele diz de confiar nele, de confiar na providência. Os cabelos de vocês estão contados. Quer dizer, Deus tem um amor, um carinho para nós, e não pode deixar que nós caímos nestas perseguições, mas que nós tenhamos fé. Olha a primeira leitura do profeta Jeremias. O que Jeremias falou? Ele estava sendo perseguido. O Senhor falou para Jeremias: eu estarei ao teu lado, eu serei o seu guerreiro. Olha que maravilha. Quando nós sofremos por causa do evangelho, não devemos ter medo, porque Ele está ao nosso lado como um guerreiro. Ele luta com a gente, Ele enfrenta a dificuldade com a gente, Ele não se deixa cair, não se deixa desmoronar, Ele enfrenta tudo com vigor e com força. E finalmente, quem acreditar na providência, quem não tiver medo, quem me testemunhar diante dos homens, eu também o testemunharei diante do meu Pai. Agora, gente, nós vivemos na liberdade. A gente pode testemunhar Jesus, como também pode não testemunhar Jesus. E o Evangelho termina tristemente com esta frase: quem me renegar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Nós vamos testemunhar ou vamos negar Jesus? O que vocês acham? Vamos o quê? Vamos testemunhar Jesus. Não tenhamos medo de testemunhar Jesus, sobretudo no mundo materialista, secularizado, erotizado como nós vivemos, infelizmente. Mas não tenhamos medo de dizer: eu sou
de Jesus Cristo. Amém! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.